Olá, graça e paz. Se você está vendo esse vídeo, certamente porque você já viu as questões introdutórias que eu apresentei em outro vídeo. E naquele vídeo eu disse que as regras de hermenêuticas que serão apresentadas nesse estudo serão divididas em 4 categorias: gerais, gramaticais, históricos e teológicos. E hoje nós vamos começar a abordar as regras que estão dentro dos princípios gerais de interpretação. E nós vamos aprender 9 regrinhas que estão dentro desses princípios gerais de interpretação. Eu quero dizer a você que nós vamos, dentro dessas regras, dos princípios gerais, nós vamos lidar muito pouco com o texto bíblico. Mas a partir das regras gramaticais e das questões históricas e teológicas, nós vamos lidar muito com o texto. Então eu quero incentivar a você a se esforçar em assistir essas regras, esses princípios gerais de interpretação. Eu poderia pulá-los, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que apresentar a você, porque você verá que é importante. É importante você ter esses preconceitos que eu vou apresentar aqui, esses requisitos. É importante você entender bem. Se você não entender esses requisitos que eu apresentarei aqui, então não adianta você seguir em frente. É melhor você parar e estudar outra coisa e não estudar as escrituras. Então você terá um grande problema, na verdade, se você não concordar com o que será apresentado. Então, se você não concordar, certamente você está indo para o caminho do liberalismo teológico. Então eu vou apresentar a você aqui a primeira regra de interpretação. Qual é a primeira regra de interpretação que nós aprenderemos nesse vídeo? A primeira regra é, regra número 1. Pegue o seu caderno, seu lápis e anote. Trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Então, trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Essa é a primeira regra. Nas questões de religião, quando nós falamos de religião, o cristão ou ele se submete consciente ou inconscientemente a algumas autoridades, alguns tipos de autoridades. E há pelo menos 3 tipos de autoridades que o cristão se submete consciente ou inconscientemente. Um é a tradição, outro é a razão e o outro é as escrituras. Então, alguns cristãos têm a razão como a sua regra de fé principal e acaba rejeitando os ensinos, acaba rejeitando os escritos bíblicos. Qual que é o problema disso? O problema disso é que os que usam a razão como a sua regra de fé acabam partindo para o liberalismo teológico. Por quê? Porque qual é a ideia da razão? A ideia da razão é o seguinte: tudo aquilo que a minha razão não consegue compreender tem que ser rejeitado. Aí você olha para as escrituras, você abre na história de Jonas, você abre a Bíblia e Jonas está escrito que ele foi engolido por um grande peixe. Bom, minha razão não consegue entender como o ser humano pode viver dentro de um peixe. Peraí, não dá, racionalmente eu não consigo entender. Então a história de Jonas é fictícia. Então quem parte da razão como regra de fé, esse terá que rejeitar algumas histórias, terá que rejeitar os milagres, terá que rejeitar muitos aspectos das escrituras. E alguns cristãos têm com a razão como a sua regra de fé. Outros cristãos apelam para a tradição como a sua principal regra de fé. E nesse ponto nós temos que usar o exemplo da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, a sua principal regra de fé é, em primeiro lugar, a autoridade papal, em segundo lugar, a tradição da Igreja e, em terceiro lugar, as Escrituras. Então, debatendo com algum católico, você perceberá que constantemente ele apelará para a autoridade papal e para a tradição. Então, a maneira como eles interpretam Maria, por exemplo, está baseado na sua tradição e não nas escrituras. Então, é bem importante entender isso. Alguns interpretam partindo da tradição, outros partindo da razão. Mas o cristão genuíno, ele tem que aplicar essa regra, partindo da autoridade bíblica. Então, como eu disse, os cristãos, conscientes ou inconscientemente, eles adotam algum tipo de autoridade, ou a consciência, ou a tradição, né? ou a razão, ou as escrituras. E a proposta é, você deve trabalhar partindo do pressuposto que as escrituras têm autoridade. A única autoridade que você deve se sujeitar não é a sua razão,
não é a tradição. A tradição erra e também a sua razão erra. É bem importante nós entendermos que o cristão fiel, ele considera a Bíblia como seu supremo tribunal de recursos. Por exemplo, a crença na concepção virginal de Jesus, nós abraçamos ela porque a nossa razão entende? Porque a tradição assim ensina? Não. Nós a abraçamos e nós a aceitamos como verdade porque as Escrituras assim ensinam. Então, se as Escrituras assim ensinam, então nós temos que crer. Então, é importante o cristão entender isso. Se você não entender, se você não crer na autoridade das Escrituras, se você não partir desse pressuposto que a Bíblia tem autoridade, então não faz o menor sentido você prosseguir assistindo esses cursos, porque para que interpretar as Escrituras se você não crê nela? Para que interpretá-la corretamente se ela não tem autoridade sobre você? Se você se preocupa mais com a tradição, se você ou se preocupa mais com aquilo que é racional, com aquilo que a razão pode compreender. Então você não deve continuar esse curso. Você deve continuar se você crê que as Escrituras ela tem autoridade sobre você. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos considerar, a autoridade das Escrituras. Só que quando eu falo que as Escrituras têm autoridade, é importante ressaltar alguns pontos. Por quê? Bom, você pode fazer o seguinte, a Bíblia tem autoridade, toda a Bíblia tem autoridade, tudo que ela falar eu vou obedecer agora, e de repente você faz um abre as Escrituras assim, faz o que nós chamamos de horóscopo Bíblia, vou ver a vontade de Deus para mim hoje, e abre o texto aleatoriamente, e está lá uma passagem complicada, uma passagem de Judas se matando, de repente você repete de novo isso, você não entendeu direito, aí você abre na passagem, vai tu e faz o mesmo, e você confuso, abre novamente as Escrituras, e cai na passagem que diz o que tem de fazer, vai e faz depressa, então você vai e se mata. Quem mandou? As Escrituras, e você pode dizer, eu estou me sujeitando à autoridade das Escrituras. É muito importante você entender que nas Escrituras Satanás também falou. Então há palavras de Satanás, há palavras de reis ímpios, há palavras de pessoas ímpias também nas Escrituras. Nós não temos simplesmente palavras de Deus, não é Deus ditando constantemente a sua palavra. Moisés disse, assim diz o Senhor, e registrou tudo, não. Há relatos históricos, há relatos de que Abraão falou, há relatos de ações de Abraão, há relatos de ações de profeta, às vezes ações não muito legais, há, por exemplo, relatos de pecados. Deus não escondeu os pecados de Davi, por exemplo. Então é importante você entender esses pontos também, para que você fale assim, Senhor, qual é a minha vontade? Eu estou tendo problemas com a minha esposa, o que eu devo fazer? Você abre lá o texto em qualquer lugar e está lá, Davi comete adultério, e você fala, eu vou cometer adultério também, porque Davi cometeu e a autoridade das Escrituras está me mandando fazer isso. É muito importante você entender que você não pode usar as Escrituras dessa maneira. O que você tem que fazer? Você vai extrair princípios por trás das histórias. As histórias nos apresentam princípios e é esses princípios que você deve se apegar. Então, muito cuidado com textos que aparentemente apresentam uma autoridade e você deve tomar cuidado para não aplicá-los, não fazer literalmente. Conta-se a história que um rapaz estava com dificuldades, ele via mulheres na rua e tinha ereções, né, por causa disso. Ele ficava excitado por ver mulheres na rua. Ele buscou nas Escrituras, na autoridade das Escrituras, uma maneira de lidar com isso, e ele abriu naquele texto, né, se o teu olho esquerdo te escandaliza, arranque e jogue fora. O que ele fez? Ele acabou se tornando um eunuco, né, ele se castrou nesse sentido. Ele levou literalmente o texto, porque se você perguntar, ele vai falar, estou me sujeitando à autoridade das Escrituras, mas não era isso que Jesus estava mandando. Jesus não mandou literalmente arrancar os olhos, senão todos nós seríamos cegos. Então a ideia não é essa, nós devemos tomar cuidado. Quando eu digo autoridade, eu estou dizendo se sujeitar a ela. Por exemplo, se a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é plenamente humano e plenamente divino, nós devemos aceitar. Mesmo que a nossa mente, a nossa razão não compreenda, nós devemos aceitar, porque faz parte das Escrituras,
é a autoridade das Escrituras que está por trás disso. É isso que eu estou dizendo. Então você deve, primeiramente, se sujeitar à autoridade das Escrituras. Essa é a primeira regra. Se você não se sujeitar, talvez você seja um liberal ou você seja um romanista. E então eu aconselho você a não prosseguir nesse curso. Não é interessante a você. Você não crê na autoridade, para que interpretar as Escrituras? Nós que cremos na autoridade das Escrituras, nós estamos fazendo esse curso exatamente para poder interpretá-la corretamente, para poder se sujeitar de maneira correta à autoridade das Escrituras que nós cremos. Então essa é a primeira regrinha simples e objetiva.